Os filósofos pré-socráticos parte 2. De à noite, página 11, há descobertas recentes e conclusões provisórias, página 24. História crítica com seleção de textos. G. S. Kirk, J. E. Raven, I. M. Sofield. Sétima edição. Tradução de Carlos Alberto Louro Fonseca. Capítulo 1. Página 11. 3. À noite. 1. Em Homero. 14. Homero II. 14. 258. Fala Hipnos, e Zeus ter-me-ia lançado do Aiter ao mar, para longe da vista, se a noite, dominadora dos deuses e dos homens, me não tivesse salvo, para ela vinha a fugir, e Zeus deteve-se, apesar de encolerizado, pois receava fazer alguma coisa que desagradasse a noite veloz. É este o único passo dos poemas homéricos em que a noite surge completamente personificada. Uma vez mais, tal como nos dois passos especiais respeitantes a Oquianos, também este ocorre no episódio do engano de Zeus, e uma vez mais há uma invulgar implicação de poder ou prioridade especiais entre os deuses. O respeito de Zeus para com a noite, neste ponto, é certamente estranho e sem paralelo algum em Homero e em Hesíodo. Em face de interpretações posteriores, tal facto podia sugerir que o poeta deste episódio conhecia alguma história referente a NYX como figura cosmogônica. Não obstante, a referência é isolada, e é possível que não seja mais do que um desenvolvimento poético da ideia implícita na frase, a noite, dominadora dos deuses, até os deuses são vencidos pelo sono. Por isso mesmo, o a bem dizer todo-poderoso Zeus hesita em ofender a noite, mãe do sono, com receio de que ela o possa subjugar nalguma ocasião menos oportuna. 2. Um conceito cosmogônico arcaico segundo Aristóteles. 15. Aristóteles mete. N4, 1091b4. Semelhantemente, os antigos poetas, quando dizem que não são as primeiras figuras, como, por exemplo, a noite Urano ou o caos ou Oquianos, que governam e reinam, mas Zeus, confronte com os teólogos que os fazem nascer da noite. Aristóteles, pois, admitia que tinha havido poetas e teólogos que colocavam a noite em primeiro lugar, ou que faziam dela a mãe dos deuses. É bem possível que ele tivesse tido em mente o passo homérico 14, mas este por si só dificilmente poderia ter dado motivo a que ele tivesse incluído a noite, e parece provável que no seu pensamento estivessem em parte os versos pórficos, sobre eles veja-se 30, 2, IPP 27 SS, e também as cosmogonias pós-hesiódicas, compiladas sobretudo nos séculos VI e V, e que serão descritas em 3. Nelas, a noite, que foi criada numa fase muito antiga, embora sem ser a primeira, segundo a versão cosmogônica de Hesíodo, 31, e que foi associada a Gaia, a Oquianos e a Urano, em outras referências mais ocasionais da Teogonia, 20-106 IS, é elevada à primeira de todas as fases, ou sozinha ou juntamente com outras entidades, o Ar ou o Tártaro. É natural que tanto o dia como a noite nascessem logo após a separação do céu e da terra, para ocuparem o espaço originado entre ambos. 3. A noite nas cosmogonias atribuídas a Orfeu, Museu e Epimênides. 16 Damácio de Principis 124, DK1b12 A teologia atribuída a Orfeu pelo peripatético Eudemo nada disse sobre o todo inteligível, ele, porém, estabeleceu o começo a partir da noite, sendo dela também que Homero, embora não descreva a sucessão das gerações como contínuas, estabelece o começo das coisas, pois não devemos concordar com Eudemo, quando diz que Homero começa por Oquianos e Tétis. 17 Filodemo de Pietate 47, DK 3b5 Nos versos atribuídos a Epimênides, todas as coisas se compõem a partir do ar e da noite, do mesmo modo que também Homero declara que Oquianos fez de Tétis a mãe dos deuses. 18 Filodemo de Pietate 137, 5. Em algumas fontes se diz que todas as coisas provêm da noite e do Tártaro, e noutras, do Hades e do Aiter. O autor da Titanomaquia diz que elas provêm do Aiter, e Acusilau, que as demais coisas provêm do Caos, que foi o primeiro, ao passo que nos versos atribuídos a Museu está escrito que o Tártaro e a noite foram os que primeiro existiram. As cosmogonias órficas serão discutidas no 4. Entretanto, o passo 16 mostra que Eudemo não explicou a prioridade órfica da noite como estando na dependência do passo homérico, por considerar que Homero atribuía uma manifesta prioridade cosmogônica a Oquianos e a Tétis, 8, 9.
Os passos 17 e 18 confirmam que havia relatos poéticos, compostos provavelmente nos finais do século VII ou no VI a.C., que incluíam, talvez, poesia órfica, confronte com 32, que faziam da noite, associada ao Aer ou ao Tártaro, ambos com a ideia implícita de escuridão, a origem do mundo. Contudo, se exceptuarmos Aer em Epimênides, todas as demais figuras cósmicas implicadas podem ser encontradas na cosmogonia hesiódica propriamente dita, 31, e até mesmo Aer, com a ideia de bruma e escuridão, mais do que a de matéria transparente a que chamamos ar, é um elemento da descrição hesiódica, embora não atinja o grau de personificação. Assim, na segunda fase da geração, antes da noite vem o brumoso Tártaro, veja-se, contudo, P30, N1. Quando, pela referência de Damácio a Epimênides em 27, vemos que a noite e o Aer geram o Tártaro, surge-nos a impressão de que esses autores se moviam estritamente dentro dos limites da formulação hesiódica, pelo menos até a produção de um novo, pp 21-24. Outro tanto acontece com Oseu e Acusilau, segundo o passo 18. A importância da noite para os órficos é confirmada pelo papiro Derveni, 30. Muito mais tarde, as rapsódias órficas, veja-se P30, N1, descreveram-na como uma figura de grande importância, quase igual a Fanes Protógono e sua sucessora. 19 Proclo no comentário a Platão Crátilo 396b, 301 colocou o seu famoso sceptro nas mãos da deusa Noite, para que ela tivesse a prerrogativa de reinar. A cosmogonia e teogonia em hexâmetros atribuída a Epimênides não era provavelmente obra sua, como Filodemo evidentemente suspeitou, mas, mesmo assim, é possível que se tivesse originado no século VI a.C. Também Damácio afirmou que Aer e a noite eram os primeiros princípios para Epimênides, e deu Eudemo como fonte desta afirmação, 27. Por conseguinte, Filodemo, que também deve ter confiado na história padrão de Eudemo sobre a teologia, fornece, em 17, uma confirmação mais antiga da fidedignidade de Damácio. O nome de Museu, discípulo mítico de Orfeu e autor epônimo da literatura oracular, teve tendência para se ligar a toda e qualquer espécie de versos relativos ao além, incluindo, evidentemente, um poema teogônico como o atribuído a Epimênides. Os finais do século VI a.C. são um plausível terminus ante quem para tal poema e atribuição. Compare-se com o caso de Onomácrito, que, segundo Heródoto VII, 6, DK2b 20, foi banido de Atenas por Hiparco, quando, por lhe ter sido confiada a tarefa de colecionar e ordenar os oráculos de Museu, se descobriu que entre eles havia incluído um espúrio. Acusilau de Argos, finais do século VI ou início do V a.C., foi um genealogista que muito provavelmente elaborou uma relação sumária, e evidentemente não original, dos primeiros antepassados, se bem que parte do material que lhe for atribuído tenha sido posteriormente considerado suspeito. Segundo Damácio, DK9b1, Acusilau reordenou parcialmente as figuras hesiódicas posteriores ao caos. Contudo, é um autor que pouco ou nada interessa para a história do pensamento pré-socrático, e mal faz jus ao espaço que lhe é concedido em DK. Possível é inserir neste ponto uma nova observação. Depois do episódio da derrota dos titãs na Teogonia vem uma série de passos, 7-3-4-8-1-9, alguns dos quais, pelo menos, são aditamentos ao texto original. Trata-se de curtas variantes de descrições aparentemente destinadas a melhorar as referências ao inframundo. Se é este o caso, elas pertencem, quando muito, à última parte do século VII. Se bem que os começos do século VI se nos afigurem um período mais provável para a sua composição. Assim, em 2, que é indubitavelmente de Hesíodo, a noite cinge a garganta do Tártaro, e por cima estão as raízes da terra, em si mesma, provavelmente, uma concepção genuinamente primitiva. Mas em 34, que vê, com discussão app 35 e ss, esta concepção é mais desenvolvida, e as origens e limites de todas as coisas encontram-se localizadas na vastidão do ventoso abismo, que é, provavelmente, uma especificação tardia do caos do verso 116, 31, as moradas da noite escura estão, segundo se diz, neste casma ou à volta dele. É fácil de ver que esta linha de pensamento podia conduzir à elevação da noite para representante do estado original e incipiente das coisas. Na versão cosmogônica original,
31. A noite surge numa fase inicial importante, a tendência para dar uma nova ordem às figuras hesiódicas data já, como antes se disse, do século VI, provavelmente. Homero forneceu um elemento de obscuro estímulo para uma ulterior elevação da noite, e as reelaborações adicionais do quadro hesiódico do inframundo propenderam para uma reinterpretação do Tártaro e da noite como formas locais de um caos gerador. Os novos testemunhos órficos, P26 e S, apoiam, de algum modo, a opinião emitida por Aristóteles em 15, mas mesmo assim, não nos parece haver, até o momento, um indício suficiente de que a ideia de uma prioridade absoluta da noite tenha ocorrido bastante cedo, ou numa forma suficientemente independente, para ter exercido uma grande influência no pensamento cosmogônico quase científico. 4. Cosmogonias órficas. Algumas variações na cosmogonia foram atribuídas ao órficos. Estes têm sido descritos como indivíduos que, reunindo, por um lado, elementos procedentes do culto de Apolo, Catársios, o purificador, e das crenças trácias sobre a reencarnação, por outro, pensavam que a alma podia sobreviver, se mantivesse pura, e, para ilustrar esta teoria, elaboraram uma mitologia parcialmente individual, com Dioniso por figura dominante. O Trácio Orfeu, com a sua pureza sexual, os seus dotes musicais e o seu dom de profecia após a morte, representava a combinação dos dois elementos. Tais crenças órficas foram registradas em narrativas sagradas, o Hieroi Logoi. Ora, esta designação seria certamente válida, digamos, para o século III a.C., mas grande tem sido a controvérsia quanto à determinação de uma data mais recuada para o aparecimento de uma classe distinta de indivíduos com crenças desta espécie, próprias e bem definidas. Segundo uma opinião, bem representada por W.K.C. Guthrie no capítulo 11 de The Grace and their Gods, London, 1950, a doutrina órfica estava já definida nos livros sagrados. No século VI a.C., uma opinião totalmente diversa foi apresentada por Wilamowitz e, mais claramente, por E. M. Linford, em The Arts of Orpheus, Berkeley, 1941, que analisou todos os textos existentes em que se faz menção a Orfeu e aos órficos, e demonstrou que, pelo menos até 300 a.C., a designação órfico se aplicava a toda a casta de ideias relacionadas com praticamente qualquer espécie de rito, tela. Escritos houve que foram atribuídos a Orfeu, bem como, certamente, a Museu e a Epimênides. Vejam-se pp 13 e s. Desde o século VI a.C., Heródoto teve conhecimento de órficos e pitagóricos que, no século V, compartilhavam de um mesmo tabu. Vendedores de oráculos e de dispensas órficas eram familiares a Platão, e as chamadas narrativas órficas, a Aristóteles. Mas ao corpus da literatura sectária própria, da qual se conhecem descrições do Hades. Narrativas teogônicas e cosmogônicas, hinos, etc., não se pode atribuir, na sua maior parte, assim o demonstrou Linford, uma data anterior ao período helenístico, e na sua forma atual pertence principalmente à época romana. É possível, como sustentou Linford, que não tenha havido um conjunto de crenças exclusivamente órficas no período arcaico. No entanto, Orfeu começou por essa altura a ser considerado como santo patrono dos ritos e dos aspectos rituais da vida e da morte, e o seu nome, bem como o do seu lendário discípulo, Museu, ficou associado à literatura teogônica deste período. Crenças acerca da reencarnação estavam a tornar-se correntes no mundo grego, particularmente nas suas orlas, e alguns partidários dessas crenças designavam-se a si mesmo, orficoi, assim como bacantes, por alturas do século V. A formação de uma seita exclusiva, com um conjunto definido de literatura sacra relevante, estava então a começar, como se confirmará nas pp 24 e ss. Outros elementos são, temos quase a certeza, de origem mais tardia, e não raro mostram ter conhecimento dos pormenores do culto e iconografia orientais. Alguns desses aspectos serão considerados a seguir. É bem possível que o tempo, Cronos, como figura cosmogônica primária, derive da hipóstase iraniana Zervan Akarana, tempo infindável. Mas este conceito iraniano encontra o seu mais antigo testemunho numa referência grega dos finais do século IV a.C., feita por Eudemo, segundo uma referência de Damácio, e não há razão para pensar que tivesse sido formulado já no período grego arcaico. No Timeu de Platão, o tempo é um conceito cosmogônico elaborado, foi, além disso, personificado,
provavelmente como etimologia de Cronos, por Ferecides de Ciros, no século VI, embora não com um significado abstrato profundo. Veja-se N1 na P23 e N1 na P53. A sua proveniência oriental, nas versões órficas, é indicada pela forma concreta que apresenta, uma serpente alada e policéfala. Tais monstros multipartidos, distintos de fantasias mais simples como os centauros, têm características orientais, principalmente de origem semítica, e começam a surgir na arte grega por volta de 700 a.C. Foram, de certo, extremamente populares como elemento decorativo durante o século VII e primeiro quartel do VI. Também a arte minoica tinha tido já os seus monstros, sobretudo divindades com cabeça de cão e outras criações stereomórficas relativamente simples, que, nas suas representações gregas, a configuração do tempo como serpente alada é muito posterior ao período orientalizante da arte, é o que sugere principalmente a identificação de uma abstração com tal forma. Este facto manifesta uma certa relação com formas orientais de pensamento, em particular, assírias e babilônicas, bastante complexas, algo de muito diferente do mero empréstimo de um motivo pictórico, ou até da assimilação de uma forma mítica inteiramente concreta. Semelhantes extravagâncias de imaginação encontraram pouca ressonância na mentalidade grega anterior ao período helenístico. Versões neoplatônicas de cosmogonias órficas. Os neoplatônicos tardios, séculos IV a VI d.C., e em particular Damácio, com as suas longas e esquemáticas alegorizações de narrativas mitológicas anteriores, são a fonte mais copiosa das versões órficas respeitantes à formação do mundo. Estes escritores são mais fidedignos do que parece à primeira vista, já que uma grande parte das suas informações foram hauridas em compêndios da vultosa história peripatética da teologia, composta por Eudemo. Num que outro caso, é possível trazer à colação fragmentos de poesia órfica tardia para confirmar pormenores das descrições neoplatônicas, fastidiosamente difusas, e que, por isso mesmo, esquematizamos mais adiante, em 2 e 3. E expressas na terminologia peculiar dessa escola. Subsistem 4 versões de uma cosmogonia especificamente designada de órfica. 1. Derivação a partir da noite. Damácio, no excerto 16, QV, declarava que, segundo Eudemo, a teologia atribuída a Orfeu, fez, da noite, a origem das coisas. De acordo com as rapsódias sobrescrito a noite era filha de Fanes, veja-se N1 na P14 e N3 na P19, e este descendente de Cronos. Foram-lhe concedidos por Fanes poderes proféticos, sucedeu-lhe como governante e parece que, de uma maneira ou de outra, deu à luz, pela segunda vez, Gaia e Urano sobrescrito 2. O caráter secundário e repetitivo desta produção do céu e da terra, e a evidente intenção de converter Fanes em criador definitivo do mundo, sugerem que a prioridade cosmogônica da noite, distinta da sua posição incontestável como figura veneranda entre os deuses, é neste caso principalmente o resultado do caráter derivativo e sincrético da teogonia órfica. Nota de rodapé. Devido a ser impossível distinguir, na ortografia portuguesa vigente, o X do alfabeto grego, vemo-nos forçados a adotar esta grafia para distinguir Cronos, tempo, de Cronos. Confronte com PEs, N1 da P21. NT1, as chamadas rapsódias órficas, hieroi logo em rapsoidias, segundo a Suda SV. Orfeus, de que subsistem muitos fragmentos, Kern, FRR. 59235, principalmente por intermédio de citações em obras neoplatônicas, são uma compilação tardia de hexâmetros, cuja data de composição é variável. A maior parte deles é pós-helenística e muitos são ainda mais tardios. Contudo, o papiro de Derveni, 30, demonstra que alguns procedem do século V ou até mesmo do VI a.C. Não obstante, nenhum outro autor, antes do pleno período cristão, parece ter ouvido falar da maior parte deles. E parece altamente provável que a sua elaboração numa Ilíada órfica não tenha sido empreendida antes dos séculos III ou IV depois de Cristo. É certo que crenças genuinamente arcaicas podem bem ter sido incrustadas em alguns desses versos compilados, que foram, tardiamente, 2 Reps. Orf. Frei 109 Kern, proveniente de Hérmias. Delta. E ela na noite de novo dava à luz Gaia e o vasto Urano, e de invisíveis os tornou visíveis,
e revelou quem eles eram por nascimento. Mas Fanes já tinha criado o Olimpo, o Sol, a Lua e a Terra, FRR. 89, 96, 91, 3, 94 Kern, provenientes das Rapsódias, e, pressupostamente, também o céu. 2. A teologia órfica usual nas Rapsódias. 21 Damácio, de Principis 123, DKIB 12. A descrição completa, que se pode ver em DK, é longa e encontra-se expressa numa difícil terminologia neoplatônica. Damos a seguir, em esquema, o essencial dela. 21 pois, nestas rapsódias órficas, tal como se conhecem, a teologia referente ao inteligível, também os filósofos a expõem, colocando Cronos no lugar de princípio único de todas as coisas. Na teologia órfica usual, o princípio de todas as coisas é Cronos, tempo, que, coexistindo com o Aitra, éter, e o caos, gera o ovo cósmico, também descrito em certas versões como uma túnica alvinitente ou uma nuvem luminosa. Desse ovo primordial nasce Fãs, ou Protógonos, o primeiro ser manifesto, identificado ainda com Metis e Erisipeu em outras tradições órficas. Notas de rodapé. Confronte com Repis. Orf. Frei 66 Kern, proveniente de Procro. Este Cronos, que não envelhece e cujos desígnios são imperecíveis, criou o Aitério, um enorme e prodigioso abismo aqui e além. Siriano, Frei 107 Kern, apresentou também o Aitério e o caos como segunda fase, mas depois de o único e bom como primeira. O grande abismo provém diretamente de Hesíodo, Teogonia 740, 34. 2 Confronte com Repis. Orf. Frei 70 Kern, proveniente de Damácio Delta Tsique. Seguidamente, o poderoso Cronos fez no divino Aiter um ovo de prata, sobre o ovo, veja-se infra, pp 21-24. 3 Fanes, relacionado pelos órficos com fainem, brilhar, manifestar-se, é um desenvolvimento exclusivamente órfico, relativamente tardio, do Eros cosmogônico de Hesíodo, 31, talvez também do Falulos engolido por Zeus, segundo 30, 6 e 7. Alado, hermafrodita e autógeno, brilhante e etéreo, ele dá à luz às primeiras gerações de deuses e é o Criador Supremo do cosmos. 3. A versão de Jerônimo e Helânico. 24 Damácio, de Principis 123 bis, DKIB 13. SC. A teologia órfica segundo Jerônimo e Helânico tem, em substância, o mesmo teor. Havia, desde o princípio, dois princípios, matéria e água, dos quais a terra se condensou. Veja-se DK para uma descrição completa, a seguir damos apenas um resumo. Diagrama, no princípio, do éter e da terra, Aitor G, surgiu Cronos, tempo, descrito como uma serpente alada, policéfala e bissexuada, também chamada Heracles, que é acompanhada por Anant, necessidade, e Adrasteia, inexorabilidade. De Cronos procedem o éter, o caos e o érebo, princípios que, combinados, dão origem ao ovo cósmico, Desse ovo nasce Fãs, também denominado Protógonos, um ser alado e de forma mista, com asas e cabeças de animais, simbolizando a totalidade das potências da vida. 24 A teologia órfica, que se diz ser conforme a versão de Jerônimo e Helânico, se é que não são uma mesma pessoa, é como se segue. A água, afirma ele, existiu desde o princípio e, bem assim, a matéria, da qual, por consolidação, se formou a terra. Diagrama. A partir da água e da matéria, ou terra, surgiu Cronos, o tempo que não envelhece, também identificado como Heracles, e acompanhado pelas potências da necessidade, Anant, e da Adrasteia, a inevitabilidade. Desse princípio temporal emanam três entidades primordiais, o Aitra, éter, o caos, e o Erebus, érebo. Da conjunção desses elementos forma-se o ovo cósmico, do qual nasce um Deus incorpóreo, o primeiro princípio manifestado da criação. Sobrescrito uma não é possível identificar com segurança estes dois autores. É evidente que Damácio suspeitou poder tratar-se de uma mesma pessoa, mas é mais provável, por exemplo, que um tenha sido o epitomador do outro. Jerônimo talvez seja o autor das antiguidades fenícias, mencionadas em Joséfo, ANT. E,
94. Um símbolo afim de Filon aparece em Sanctuarium. Jerônimo, PEI, 10, 36, confronte com P36N*. Quanto a Helânico, talvez tenha sido poeta lírico de um tal Sidon, provavelmente de Tarso, escritor órfico mencionado na Suda. O que é mais provável é que se trate do logógrafo lésbio do século V a.C. Sobrescrito 2, diz Damácio, e deste, nessas condições, o Cronos gerou o ovo, isto é, no Aether, Caos e Erebus. Não se afirma explicitamente que o deus incorpóreo proceda do ovo, mas é óbvio que assim seja. Compare-se 25 e veja se a próxima nota a respeito de Asmatos. 4. Variante de 3, de Atenágoras. 25 Atenágoras pro Cristianis 18, P20 Schwartz, DKI B13. SC. Pois a água era o princípio de todas as coisas, segundo Orfeu, e da água formou-se o lodo, e de ambos nasceu um ser vivo, uma serpente com cabeças de leão e, no meio delas, um rosto de Deus, chamado Heracles e Cronos. Até aqui, o texto é quase idêntico à versão de Jerônimo e Helânico. Este Heracles gerou um ovo desmesurado, que, tendo sido rasgado pela força do seu progenitor, dividiu-se em dois, a parte superior tornou-se o céu, e a inferior, a terra. E aproximou-se também um deus de dupla natureza, Urano, o qual, unindo-se a Gé, gerou 3 filhas, Cloto, Láquesis e Atropos. Segue-se uma teogonia de tipo hesiódico. Nota filológica, G de Asmatos, mestre, em Lobeck, confronte com Diels, Crães, Tapes de Asmatos. Em qualquer dos casos, é Fanes que está em causa. Os termos asmatos, incorpóreo, e difes e anfífes, bissexuado, prestam-se a uma fácil confusão. Não é possível ter-se a certeza de que os exemplos do segundo vocábulo no texto 24 sejam necessariamente corretos. Difes implica bissexuado, característica de Fanes, asmatos, incorpóreo. Tratando-se de um ser descrito como possuidor de mais do que a sua cota-parte de atributos físicos, e de um tipo muito peculiar, talvez seja de estranhar mesmo num neoplatônico. 25. E que, segundo ele, Orfeu, a água era a origem da totalidade das coisas, e da água formou-se o lodo, e de ambos gerou-se um ser vivo, uma serpente com cabeça de leão, e no meio deles, o rosto de um deus, de nome Heracles e Cronos. Este Heracles gerou um enorme ovo, que, por estar completamente cheio da força de seu progenitor, se partiu em 2 por fricção. Assim, a parte superior acabou por converter-se em Urano, e a parte inferior em Gé, e surgiu também um determinado deus com 2 corpos. Urano, tendo-se unido a Gé, gerou como prole feminina Cloto, Láquesis e Atropos. Destes 4 tipos de cosmogonia denominada órfica, a seção, e, menciona um primeiro estádio, a noite, que não ocorre nas demais. A importância atribuída à noite no panteão órfico dependia provavelmente, por via direta ou indireta, de modificações feitas no esquema hesiódico da cosmogonia e da teogonia, vd 5. É possível que Eudemo tenha conhecido narrativas órficas semelhantes às anteriores versões, associadas a Epimênides e a Museu, e o papiro de Derveni, 30, 2, confirma que à noite era conferida uma função cosmogônica específica, na qualidade de progenitora secundária de Urano e Gaia. A seção 2 é designada como exposição órfica usual, porque provavelmente correspondia, mais ou menos, ao amplo quadro traçado nas rapsódias tardias. Seção 3 é uma elaboração de 2. Não pode, tal como se encontra, ser pré-helenística, a descrição fantástica e concreta do abstrato, Cronos, que nela se contém, é um sinal de origem tardia ou, pelo menos, de uma remodelação tardia. O excerto de 4 é citado por um apologista cristão do século II, de pendor neoplatônico. Tal citação fornece um pormenor significativo, o da divisão do ovo para formar o céu e a terra, facto completamente ausente dos relatos neoplatônicos posteriores. As seções 3 e 4 contêm uma primeira fase, o limo, sob uma ou outra forma, o que é, sem dúvida, uma eclética intrusão filosófico-física. Essa ideia podia bem ter sido recebida diretamente de sistemas jônicos, como o de Anaximandro, mas é mais provável que tenha vindo da cosmogonia estoica derivativa.
O ovo em fontes gregas primitivas, não especificamente órficas. 26 Aristófanes Aves 693, fala o coro das aves. Primeiro que tudo, havia o caos, e a noite, e o negro Érebo, e o vasto Tártaro, e não existia Gé nem Aer nem Urano. No seio ilimitado do Érebo, a noite de negras asas gera, primeiro, um ovo cheio de vento, de onde, com o volver das estações, brotou o almejado Eros, de dorso reluzente, com asas douradas, semelhantes aos ventos turbilhonantes. Foi ele que, ao unir-se ao caos alado e sombrio, na vastidão do Tártaro, chocou o ovo e trouxe à luz a raça primitiva. Tradução de Aristófanes, Aves, 697-02. Não existia a raça dos imortais antes de Eros ter unido todas as coisas, mas, à medida que se uniam umas às outras, nasceu Urano, e Oceanos, e Geé, e a raça inextinguível de todos os deuses bem-aventurados. Assim, nós somos, de longe, os mais antigos de todos os bem-aventurados. 27 Damácio, de Principiis 124, DK 3b5, proveniente de Eudemo. Epimênides postulou dois princípios primordiais, o ar e a noite, deles nasceu o Tártaro, e desses, dois titãs, os quais, tendo se unido entre si, geraram um ovo, e deste, por sua vez, proveio outra geração. O manuscrito traz, Duio Tinais, mas a emenda de Kroll para Duio Titanas, aceita por Krenz em DK, é sugerida pela etimologia implícita no parêntese neoplatônico que vem a seguir ao vocábulo em questão. A mediedade inteligível assim é chamada porque, numericamente, está entre o alto e o baixo. As outras omissões do texto, tal como foi impresso acima, são paráfrases neoplatônicas que nenhuma luz lançam sobre a interpretação. 27 Epimênides postulou dois princípios primordiais, o ar e a noite, dos quais nasceu o Tártaro, de todos eles nasceram dois titãs, e da sua mútua união nasceu um ovo, do qual, por sua vez, proveio outra prole. Os versos de 26 foram escritos em 414 a.C. ou um pouco antes. Quanto ao conteúdo de 27, a única coisa que podemos afirmar com segurança é que ele é anterior a Eudemo, mas, diante da proliferação de versões mitológicas em hexâmetros, referentes à genealogia e, portanto, podendo começar por uma teogonia, provavelmente dos finais do século VI a.C., o seu conteúdo pode ser datado, conjecturalmente, entre essa época e meados do século V a.C. Sobre Epimênides, veja-se 17 N2 da P14. Assim, o ovo como elemento da cosmogonia, nota característica dos relatos órficos tardios, conforme se conservaram na tradição neoplatônica, é seguramente mencionado por volta dos finais do século V, e provavelmente antes dessa data. Tinham esses relatos mais antigos características especificamente órficas. Não há necessariamente diferenças importantes quanto ao modo de produção do ovo, tanto nos relatos mais antigos como nos mais recentes, estes claramente órficos. Nestes últimos, Cronos, numa forma tardia e bizarra, gera o ovo no Aiter ou no Aitere Caos Érebo, 23, 24. Em 26, a noite produz o ovo no Érebo. Em 27, ele é gerado por dois titãs, provavelmente Cronos, confronte com 52, e Reia, que são produto do ar-noite do Tártaro. Não há, evidentemente, referência direta a Cronos, mas Ferecides de Ciros, pp 52-56, já havia associado Cronos a Cronos, e é possível que haja, neste ponto, uma relação com as versões posteriores. Veja-se também 52 e respectiva discussão. Há uma nítida semelhança entre o que nasce do ovo na fala das aves e nas versões órficas posteriores. Eros com asas douradas é um protótipo evidente do Fanes órfico. Todavia, uma grande parte da cosmogonia das aves em Aristófanes é indubitavelmente derivada da teogonia de Hesíodo, com modificações adequadas às circunstâncias. O caos, a noite, o Érebo e o Tártaro estão comprometidos nas primeiras fases de ambas as versões, só que a Terra é postergada em Aristófanes, para ser criada, até certo ponto com mais lógica, simultaneamente com o céu. O ovo é descrito como cheio de vento, em parte para fazê-lo mais conforme à natureza das aves, em parte também por causa da tradicional ventosidade do Tártaro, confronte com 34. Deste modo, à noite, o caos e Eros são todos alados, por se ter em vista uma cosmogonia de aves. Trata-se,
portanto, de uma paródia de um tipo tradicional de cosmogonia. Contudo, o modelo de uma paródia deve ser reconhecível, e, se bem que os elementos hesiódicos sejam suficientemente claros, o ovo não é hesiódico. Apesar de convir sobremaneira a geração das aves, é pouco provável que, por esse motivo, o expediente tenha sido inventado ex nihilo por Aristófanes. Deve ter sido familiar, como um meio de produção, não necessariamente de uma figura cosmogônica, mas, pelo menos, de uma divindade importante como Eros. Sobrescrito uma identificação Cronos. Cronos foi igualmente feita nos círculos órficos, confronte com, por exemplo, Próclo em Platão Crátilo 396b, Kern, Frei 68. Este facto não significa que Ferecides fosse órfico ou que recebesse as suas ideias de fontes órficas antigas, embora Suda refira, provavelmente devido a essas semelhanças, que ele reuniu as obras de Orfeu. Significa, antes, que os ecléticos órficos tardios utilizaram Ferecides como fonte principal, precisamente como também utilizaram Hesíodo e outras obras mitológicas antigas. Em qualquer caso, a assimilação dos dois nomes, Cronos e Cronos, foi um passo evidente. Sobrescrito 2. A linguagem da versão rapsódica está, efetivamente, cheia de reminiscências de Aristófanes. Compare-se, refere-se a Fanes, transportado de um lado para o outro por asas douradas, Frei 78 Kern, com o verso 697 de 26, voava e com o vento. No verso órfico, assim como em 22, recorda-se Hesíodo, Teogonia 742, 34, que faz parte da descrição do ventoso Tártaro. Hesíodo é, certamente, o principal modelo linguístico e formal das rapsódias. É possível que o nascimento de Helena a partir de um ovo tenha aqui um significado especial, relacionado com o culto das árvores, talvez de origem asiática. M. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion e sobrescrito 3, Munique, 1967, pp 22 e 211. Ela é uma projeção e representante de Afrodite Eros em Homero. Não há razão para duvidar de um emprego órfico antigo do motivo do ovo, mas a dificuldade está no facto de que, se existiu um tal emprego, seria de esperar que as suas aplicações posteriores concordassem com uma tradição anterior. Ora, quando uma narrativa é tomada de um livro sagrado, tende a ser considerada sacrossanta. Nisso observa-se que os elementos órficos posteriores desse motivo, especialmente os relacionados ao ovo cósmico, não podem ter origem direta em Hesíodo, mas derivam de releituras teogônicas tardias, com forte influência platônica e neoplatônica. 24. Em segundo lugar, no trecho 25, a parte superior do ovo dá origem ao céu, a parte inferior à terra, emerge também o equivalente de Fanes, e o céu e a terra unem-se então, como em Hesíodo ou na tradição popular. Em terceiro lugar, os órficos conceberam o conjunto da casca e da membrana, e, provavelmente, também da clara e da gema, como um análgon do conjunto do céu, parte externa do firmamento, e do aíter. 28. Aquiles Isá. 4. DKIB 1.2, Kern Frei 70. Quanto à disposição por nós atribuída à esfera celeste, dizem os órficos que é idêntica à que se encontra nos ovos, é que a relação que a casca tem no ovo é a que o firmamento tem no universo, e assim como o aíter está circularmente ligado ao céu, assim também a membrana adere à casca. Descobertas recentes e conclusões provisórias. As conclusões que se podem tirar dos testemunhos até agora apresentados receberam uma nova dimensão graças a recentes descobertas. Em primeiro lugar, a série, bem conhecida, de lâminas de ouro com instruções para os mortos, e que foram encontradas em sepulturas da Magna Grécia e de Creta, foi agora acrescida de um novo e importante exemplo proveniente de Pônion, moderna Vibo Valentia, no sul da Itália, gravado por volta de 400 a.C. após as habituais instruções dadas ao morto, neste caso, uma mulher, para não beber da nascente junto ao cipreste branco, mas da água que corria, mais adiante, do Lago da Memória, sobre este assunto. VDG Zuntz, Persefone, Oxford, 1971, 355 ss. O texto continua como se segue. 29 lâmina de ouro proveniente de Pônion, segundo G. Pugliese Carratelli. La Parola del Passato 29, 1974, 108, 26 e 31, 1976, 458, 66, 10 e 16. Diz,
eu sou o filho da terra e do céu constelado. Estou a arder em sede e a morrer, por isso. Dá-me depressa da água fresca que corre do lago da memória. E os reis infernais terão compaixão de te dar-te-ão de beber do lago da memória. E concorrido é o caminho que percorres, caminho sagrado que também outros famosos iniciados e bacantes estão seguindo. No verso final, a escatologia típica dos crentes das lâminas de ouro é creditada, pela primeira vez nos documentos que possuímos, aos iniciados báquicos, isto é, aos seguidores de Dioniso com crenças religiosas secretas. Práticas funerárias báquicas foram equiparadas às órficas por Heródoto II, 81, que acrescentou, de um modo significativo, tratar-se, na realidade, de práticas pitagóricas e egípcias. G. Zuntz, Op. Cit., argumentou que as tabuinhas de ouro são especificamente pitagóricas, mas que a sua conexão com Dioniso neste ponto sugere antes uma associação órfica. O ceticismo de Heródoto implica que não havia divisões sectárias bem definidas, mas talvez seja significativo que Dioniso se viesse a converter na figura central do mito órfico particular. Respeitante a criação do homem a partir das cinzas dos titãs, que tinham matado e comido Deus menino. Para mais, há também um novo testemunho sobre este ponto, porquanto, em 1951, foram descobertas no Santuário Central de Olbia, antiga colônia milésia, na Crimeia, tabuinhas de osso. Numa delas foi rabiscado, provavelmente no século V a.C., o nome Porficoi e também uma abreviatura de Dioniso, nome que volta a aparecer igualmente em várias outras tabuinhas. Veja-se também P216, N1, para uma mais aprofundada discussão sobre o assunto. O valioso artigo de M. L. West em ZPA 45, 1982, 17. 29, foi também em Olbia, segundo Heródoto IV, 78-80, que o rei Essíris se iniciou no culto estático de Dioniso Bacante. A alegação Eu sou o filho da terra e do céu constelado, que se destina à alma do morto em Frei 29,10, é em si mesmo intrigante, ainda que pressuponha um elo de ligação entre o morto e os deuses primevos. Tal elo seria fornecido pelo mito, possivelmente posterior, de Dioniso e dos titãs. Mas o interesse órfico relativamente antigo pela sucessão dos primeiros deuses da natureza encontra-se hoje num notável rolo de papiro, descoberto em Derveni, perto de Salônica, em 1962. Este rolo, meio queimado, foi encontrado sobre uma sepultura datada de cerca de 330 a.C. e contém um comentário alegórico, da autoria de alguém versado em Anaxágoras e Diógenes de Apolônia, a uma teogonia várias vezes atribuída a Orfeu. O comentário não contém qualquer indício de influência platônica ou aristotélica. Walter Burkert, em Griechische Religion der Archaischen und Klassischen Epoche, Stuttgart, 1977, p. 473, sugere uma data provável de composição ligeiramente posterior a 400 a.C., o que situaria a própria teogonia órfica, composta em hexâmetros, alguns deles citados, no século V a.C., ou presumivelmente até no século VI a.C. Alguns dos versos citados são idênticos, ou muito semelhantes. Há passagens da compilação tardia conhecida como as Rapsódias Órficas, ver nota 1 da p. 18. Isto não altera o facto de que a maior parte das rapsódias pertence à época helenística ou greco-romana, mas demonstra que os começos das crenças que se podem denominar especificamente órficas, e que foram registradas em versos sagrados, são muito mais antigos do que Villa-Movis ou Linfort teriam admitido. A completa publicação do papiro já se arrasta por bastantes anos, mas está agora a ser preparada pelos professores Tsansanoglu e Parassoglu da Universidade de Salônica. Até ao seu aparecimento qualquer discussão deve ter um caráter provisório, mas o professor R. Merkelbach já publicou a sua versão do texto num apêndice, pp. 1-12, a ZPA 47, 1982, e foi daí que colhemos os seguintes excertos, particularmente relevantes, do poema órfico. A sua aplicação e acrescentos são por vezes parcialmente determinados pelo seu contexto no antigo comentário, extremamente desordenado, e que aqui não citamos. 30 Seleção de versos citados do Orfeu pelo comentador de Derveni. Os números entre parênteses são meras referências para este livro. A numeração romana e árabe, que se lhe segue, diz respeito a colunas e a linhas de cada coluna, respectivamente. 1. Cronos, que cometeu uma grande façanha relativamente a Urano. 2. Urano filho de Eufrone, noite, que primeiro reinou. 3. Depois dele, Cronos a seguir,
e depois o prudente Zeus, 4, que, à noite, profetizou do seu impenetrável santuário, e ela profetizou tudo o que era legal para 5. Zeus, mal ouviu os oráculos da boca de seu pai. 6. Engoliu o falo dele, que primeiro saltou para o ar. 7. Do falo do rei primogênito, e dele, ou do falo, se geraram todos os deuses e deusas, imortais e bem-aventurados, e os rios e as aprazíveis fontes e tudo mais que então existia, mas ele nasceu sozinho. 8. Ele concebeu o grande poder de oceanos de amplas correntes. 9. A lua em que brilha para muitos mortais por sobre a terra ilimitada. 10. Desejando unir-se em amor com a mãe. Como seria de esperar, muito da teogonia órfica revelada pelas citações do comentador assemelhasse de perto à teogonia hesiódica, que analisaremos no 5, são, porém, as divergências em relação a essa fonte que aqui mais interessam e têm, possivelmente, maior significado. O primeiro rei do firmamento é Urano, o céu, ele, porém, é filho da noite. 30. Ocupando, portanto, a mesma posição que o caos inicial de Hesíodo, Teogonia 31,1, o que concorda com a informação de Aristóteles em 15. Cronos obtém agora a realeza através de uma grande, ou terrível, façanha, provavelmente a castração de Urano, como em Hesíodo, Teog. 39. O rei seguinte é Zeus, 3, que parece receber oráculos tanto do próprio Cronos, 5, quanto da noite, em seu santuário. 4. Zeus não é expulso por Cronos, como em Hesíodo, pp 41-42, antes, é ele quem engole o falo. 6. Certamente o mesmo que fora cortado de Urano por Cronos. 7.1. Como resultado desse ato, Zeus dá origem a todas as coisas a partir de si mesmo, deuses e deusas, rios, nascentes, todas as coisas. 7.2.4, incluindo, sem dúvida, ponto, 8. E oceano, em passo muito semelhante às rapsódias órficas, Frei 167 Kern, bem como a lua. 9. Finalmente, comete incesto com a mãe, Reia, que é provavelmente identificada, aqui, como nas rapsódias, com Deméter. Nesse caso, a descendência, como sugere Burquerto, teria sido Perséfone, com a qual Zeus possivelmente também se uniu depois, a fim de produzir a forma tônica de Dioniso. Em tudo isso estão presentes alguns elementos da versão rapsódica tardia, mas outros foram excluídos, nomeadamente, o deus alado Fanes, ver da p. 19. Fanes fora engolido por Zeus nas profundezas da noite, segundo as rapsódias, Frei 167 Kern, e assim tem-se a impressão de que, em um passo equivalente, mas muito mais antigo, o ato de engolir o falo se transforma simbolicamente no ato de engolir o próprio Fanes. Donde provém o falo? Obviamente, tal como muitos outros pormenores do mito da sucessão, pp 40s, ele deriva de fontes próximo-orientais. No mito Hitaitita de Kumarbi, descrito na p41, é essa divindade quem decepa o falo do deus do céu, engole-o, fica prenhe do deus do tempo climatérico e tem um parto difícil. Segundo parece, esta versão foi difícil de aceitar tanto por parte de Hesíodo quanto das suas fontes mais próximas. O ato da castração subsiste, veja-se infra, 39, mas o falo é então simplesmente lançado ao mar. Qualquer processo de deglutição dos próprios filhos é atribuído a Cronos, equivalente, em vários aspectos, a Kumarbi, concepção até certo ponto mais suavizada e que, provavelmente, deriva de temas de contos populares. Em princípio, parece que Orfeu conservou a versão oriental originária, segundo a qual um deus fica prenhe devido à deglutição do falo decepado. Contudo, não é o próprio castrador quem o engole, nem é esse o motivo pelo qual ele é destronado pelo deus do tempo climatérico. Pelo contrário, é Zeus quem engole o falo, que se nos afigura ter sido preservado como símbolo ou instrumento de geração, com a finalidade de dar origem a todo o universo num segundo e último ato de criação, precisamente como, sem dúvida, há de proceder Fanes na versão rapsódica tardia. A importância das crenças órficas para a filosofia pré-socrática é ainda, mesmo à luz dos novos testemunhos, francamente insignificante. Um novo apoio é dado à prioridade da noite, relacionada talvez com a ideia hesiódica do caos inicial, bem como com uma ampla variedade de elaborações cosmogônicas e teogônicas de Hesíodo, no século V e até, provavelmente, no século VI a.C. a julgar pelo papiro de Derveni.
As diferenças entre os órficos e Hesíodo não são em grande número, mas são significativas, por parecerem restaurar e desenvolver motivos provenientes do mito da sucessão do Próximo Oriente, mito que o próprio Hesíodo suavizou, especialmente no tocante à gravidez de Zeus e ao subsequente nascimento da natureza. Este facto dá mais plausibilidade à hipótese de que Ferecides de Ciros, 6b, e talvez também alguns pré-socráticos do século VI a.C., fossem devedores de fontes asiáticas, no que toca a ideias que não se encontram atestadas por outra via. A parte disso, a principal originalidade da teogonia Derveni pode ter residido no conceito do Deus Criador único, combinando os poderes demiúrgicos do babilônico Marduk, veja-se p. 39, com o tema da geração sexual da teogonia de Hesíodo. Mas é no novo aspecto do material das lâminas de ouro que talvez resida, em última instância, o maior interesse. É que esse material concorre grandemente para confirmar que, já no século V a.C., ou, pelo menos, em época próxima, havia quem relacionasse a especulação cosmogônica com preocupações soteriológicas, relativas ao destino da alma após a morte. E isso é algo que os iniciados de Eleusis parecem não ter feito, e que contribui em larga medida para explicar a dimensão mais ampla da visão órfica do mundo, em particular, na sua articulação entre o divino, o cósmico e o humano.